Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês e o Espírito Santo, ele venha conduzir cada um de nós segundo a sua santa vontade. Quando nós falamos sobre o Espírito Santo, ou melhor, quando a Bíblia, quando Jesus, os apóstolos, falam sobre o Espírito Santo, nós temos que entender o seguinte, que o Espírito Santo é o substituto do Senhor Jesus aqui na terra. É isso aí. Primeiro veio o Pai e chamou Abraão e construiu o reino de Israel. Depois ele foi, subiu aos céus, é isso que eu entendo, e enviou o seu filho para morrer por nós, para fazer o trabalho duro de dar a vida por nós. Então Jesus veio, andou com os seus discípulos, cumpriu a sua missão, morreu, ressuscitou e então subiu aos céus e sentou-se à direita do Pai. E então ele enviou o Espírito Santo para que o Espírito Santo viesse guiar os seus discípulos, os discípulos de Jesus. Então, o Espírito Santo substitui Jesus. Quando uma pessoa recebe o Espírito Santo, é Jesus dentro dela. Porque até então, naqueles dias, nos dias de Jesus, Jesus ficava junto dos discípulos e guiava-os dia após dia após dia. Mas quando Jesus se ausentava, eles ficavam medrosos, se acovardavam. Quando Jesus voltava das suas orações, então eles se fortaleciam. Quando Jesus enviou o Espírito Santo, foi justamente para isso, para que ele viesse nos guiar, mas não do lado de fora, mas dentro de nós. Não é maravilhoso isso? Hoje nós temos o privilégio de ter Deus, o Senhor Jesus Cristo, em espírito, dentro de nós. Isso é extraordinário, fabuloso, magnífico. Não há riqueza maior. Então, quando uma pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo, ela recebe Deus dentro dela. Deus faz morada na vida dela, no corpo dela, 24 horas por dia, até a morte, se ela se mantiver fiel, obediente à sua palavra, claro. Mas é isso. É essa a riqueza que Jesus trata quando fala, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Aliás, ele disse, o ladrão, referindo-se ao diabo, veio para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então, essa vida abundante é a presença do Espírito Santo dentro da gente. Quando uma pessoa pensa que essa vida abundante é ostentação, é uma riqueza incalculável, não, Deus não quer que nós tenhamos além daquilo que nós necessitamos. Sabia disso? Por isso Jesus, na oração, disse, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje.
Então, quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela se satisfaz com o pão nosso de cada dia, que é com fartura e é o melhor desta terra. E, obviamente, ela não fica preocupada com o dia de amanhã. Nada disso. Ela se satisfaz naquele dia, ela vive intensamente aquele dia. Porque o dia de ontem não existe mais, o dia de amanhã não existe. Só quando chegar amanhã. O que existe hoje é o dia de hoje. Então, quando uma pessoa é ansiosa, e essa desgraçada doença espiritual, emocional, leva as pessoas até mesmo ao suicídio, porque elas ficam preocupadas com o dia de amanhã. E Jesus disse com tanta simplicidade, clareza: não vos preocupeis com o dia de amanhã. Basta o mal do dia de hoje. Já é suficiente. Quer dizer, se já existe o mal do dia de hoje e a pessoa ainda fica agarrada ao mal do dia seguinte, das coisas do dia seguinte, com as preocupações do dia seguinte, ela soma o mal para dentro de si, para dentro da sua alma, e aí ela fica sobrecarregada, porque o mal do dia atual já é grande, imagine, somando do dia de amanhã. E há pessoas que trazem o mal dos dias passados, quer dizer, são pessoas que vivem sobrecarregadas, afligidas, massacradas pelas coisas de ontem, de hoje e de amanhã. Jesus disse: não vos preocupeis, não vos preocupeis com o dia de amanhã, basta o mal do dia de hoje. Então vamos enfrentar o mal do dia de hoje com a fé no Senhor Jesus, porque Ele está com a gente, quer dizer, quem o tem, naturalmente, quem tem o Espírito Santo, sabe o que fazer no dia de hoje. Quem tem o Espírito Santo sabe o que fazer no dia atual, no dia de hoje. Hoje é segunda-feira, graças a Deus. O dia de ontem acabou, vamos viver o dia de hoje. O que nós vivemos até ontem nos deu força para estar aqui hoje, no dia de hoje, para que hoje nós vivamos bem com o pão nosso do dia de hoje. Quer dizer, quando você começa a aplicar os ensinamentos de Jesus, quando você começa a entender a visão dele sobre vida com abundância, você passa a viver uma vida abundante, mesmo não tendo ostentação que os bobocas desse mundo fazem por aí. Quando tem muito dinheiro, se perdem com as vaidades desse mundo, que não acrescentam nada. Dão prazer naquele momento, mas no dia seguinte enjoa, já não tem mais prazer. Então, amiga e amigo, a vida com a abundância que Jesus promete é o Espírito Santo dentro de você. Por isso vale a pena você, que não tem ainda o Espírito Santo, você investir, porque vale a pena todo o sacrifício para recebê-lo. Porque uma vez você recebendo-o dentro de si, aí você vai começar a viver uma vida abundante de fato e de verdade. Você vai ter noção do que deve fazer e do que não deve fazer. Você vai ter o controle das suas emoções, dos seus sentimentos. Você vai ter a direção da vida e vai viver o dia de hoje intensamente e sossegada, em paz, consigo mesmo e, sobretudo, com Deus. Então, Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Isso é uma realidade.
uma vez que você recebe o Espírito Santo, significa que você foi aprovada para o reino de Deus, para você viver na justiça de Deus, no que é certo, fazer o que é certo. Isso é uma necessidade, fazer o que é certo. Você tem o Espírito Santo, você quer fazer o que é justo, o que é certo, quer dizer, andar na justiça. E as demais coisas, todas as demais coisas, vão ser acrescentadas. O pai não vai deixar a filha, o filho, desamparado nunca, jamais, em tempo algum, ainda mais ele estando dentro dessa criatura. Entendeu? Então, às vezes você fica preocupado em ganhar dinheiro, e fazer isso, fazer aquilo outro e tal. Primeiro, Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus, que é o reino da vida abundante. Essa é a vida abundante que Jesus promete. Você ter o pão nosso de cada dia com fartura todo santo dia. Não se preocupa com o dia de amanhã. Hoje você está vivendo hoje, então hoje você vai viver de acordo com a vontade de Deus. O Espírito Santo vai guiá-la aos pastos verdejantes. O Espírito Santo vai fortalecê-la. O Espírito Santo é tudo. O Espírito Santo conserta o que está quebrado, destruído dentro de você. O Espírito Santo faz de você uma nova criatura. E você passa a viver uma vida em outro ângulo, numa outra dimensão, diferente do que segue o mundo. O mundo vive no pecado, o mundo vive no erro, o mundo vive na mentira, o mundo vive em guerra. E quando o mundo está em guerra, você sabe que quando uma guerra tem início, a primeira vítima da guerra é a verdade, porque a mentira prevalece nas pessoas que vivem em guerra. Então, muitas pessoas estão vivendo na mentira porque estão na guerra. Então, amiga e amigo, cuide da sua alma, cuide de si. De repente você se preocupa tanto com isso, com aquilo outro. Preocupe-se em possuir ou ser possuída pelo Espírito de Deus. E todas as demais coisas vão ser acrescentadas na sua vida. Não se preocupe com o dia de amanhã. Não olhe para o dia de amanhã. Jesus nunca disse para olhar para o dia de amanhã. Ele sempre falou com respeito ao dia de hoje. Cuidado com o dia de hoje. Amém? Que Deus abençoe vocês. O Espírito Santo venha lhes dar essa consciência, essa direção da sua santa palavra, para que você viva a vida com abundância que Ele tem prometido na sua palavra. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.